Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bora para a aula número 21 do curso de Delphi Básico. Vamos dar sequência no nosso app lista de tarefas. E vamos fazer hoje? Vamos fazer um CRUD com tabela de memória. É a parte 3 aí do nosso app lista de tarefas. Então o que faremos? Vamos criar a estrutura da nossa tabela de memória e criar os métodos para inserir, editar e excluir registros da nossa lista de tarefas. E o que significa CRUD? CRUD é um acrônimo para as 4 operações básicas de armazenamento de dados. Create, que significa criar, Read, que significa ler, Update, que significa atualizar, e Delete, que significa apagar. Vamos para o Delphi então. Aqui a gente vai dar sequência com o layout aí da aula passada, que a gente construiu aí nas 2 aulas anteriores. Quem ainda não assistiu as aulas aí, é só procurar aqui no canal. A aula 19 e a aula 20. E para quem não viu as outras aulas também, né? Tem toda a base aí pra gente estar fazendo esse app aqui. E também a gente vai aprender umas coisinhas novas aqui também fazendo esse app. Dando sequência aqui, só uma coisa que eu não tinha feito aqui no design. E faltou eu pintar aqui esse painelzinho conforme o layout que eu apresentei na primeira aula. Então eu só vou vir aqui no painel o PNL Informações. Vou marcar aqui o Style Name para Windows. Se vocês não tiverem marcado ainda, marca aí Style Name para Windows. E aí troca a cor dele aqui. Aí eu estou usando um cinzinha claro para esse painel aqui, só para dar um destaque aqui diferente para a parte de informações do cadastro. Então o que nós vamos fazer agora? A gente vai usar um componente chamado TFD Main Table, que é uma tabela de memória. Ele é da suite de componentes do FireDAC. Então é um componente muito bom aí para a gente trabalhar com dados em memória. Então vamos aprender a trabalhar com ele aí. Então aqui na Palette vamos procurar por Main Table. Antes disso, antes de a gente colocar Main Table, vamos fazer o seguinte. Vamos usar um Data Module aqui para a gente não poluir aqui de componentes não visuais aqui o nosso formulário. Para a gente deixar separado o que é a parte de dados e separado o que é a parte aqui da nossa interface. Então eu vou em File, New, Data Module Delphi. Ele vai aparecer esse quadro para mim aqui em branco. Vou diminuir o tamanho dele aqui. Aqui na Object Inspector e Name eu vou chamar ele de DTM para abreviar Data Module principal. Então vamos ter ele mesmo. Vou salvar aqui. No salvar, eu vou colocar ele dentro da nossa pasta Data Modules. E vou chamar a unit dele de D principal. Beleza, já temos aqui nosso Data Module. E agora sim, a gente vai colocar aqui a nossa FD Main Table aqui. Então aqui na Tool Palette, FD Main Table, é esse cara aqui. Aqui no Object Inspector, com ela selecionada, vamos trocar o nome dela aqui para Main. Pode ser tarefas. Beleza. Então, como é que funciona esse carinha aqui? A gente tem a liberdade de criar a estrutura de campos aqui que a gente precisa para trabalhar, né, de acordo com a nossa aplicação, com a nossa tela, né, com a nossa tabela aí que a gente quer criar. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar para ela
os campos correspondentes para receber esses carinhas aqui do meu cadastro. Então, que é o meu campo de data, o meu campo de situação, o valor do campo de tempo estimado e o valor aqui que for colocado no campo de descrição. Então, vamos lá. Então, o primeiro campo que eu vou criar aqui vai ser uma coluna para data. Então, como é que a gente cria? Voltando aqui para o Data Module, a gente vem aqui na nossa Main Table, seleciona ela, dá 2 cliques nela aqui e vai abrir essa janelinha para nós aqui. Vou arrastar para cá, vou aumentar ela um pouquinho aqui. Então, aqui no meio dela, botão direito e vou colocar New Field. Tá? Então, aqui aparece essa janela para a gente começar a criação dos nossos campos. Aqui é relativamente simples. Então, primeiro campo eu vou chamar de data. Aqui em type eu vou usar o tipo correspondente que eu preciso lá, que é um date time aqui, que eu preciso. E o field type dele é do tipo data. Beleza. E ok. Temos nosso primeiro campo. O segundo campo, preciso de um campo para situação. Eu vou criar esse campo aqui de situação como um small int aqui, para ser um inteiro aí de um tamanho mais reduzido. E basicamente o que eu vou guardar nele? Eu vou guardar que a situação, quando for pendente, ele é 0. E quando ele for realizado, ele é 1. E aí depois a gente vai fazer um tratamento na outra aula aqui para mostrar esse cara como texto na nossa lista de tarefas. E aí vocês vão aprender mais esse detalhezinho aí. Então, vou voltar aqui pro Data Module, botão direito aqui na nossa janelinha da Main Table, New Field. Agora eu vou criar o meu campo de situação. Lembrando de não criar com caractere especial. O que vai ser o type dele? Vai ser um small int, tipo data. Ok. Próximo campo, o tempo estimado, que é um time. Então, botão direito aqui, New Field, tempo estimado, que é do tipo time. Já puxou aqui para mim, beleza. Ok. E o último campo, que é o descrição. New Field, descrição. Ele vai ser do tipo string, porque ele é caracteres, né, de texto. E quando são campos string, eu tenho que definir um tamanho aqui para ele. Como ele vai poder digitar textos bem grandes aqui, eu vou colocar aqui um tamanho 500 para ele aqui. E dar um OK. E também vou deixar criado um campo que vai ser um campo invisível aqui, que geralmente a gente usa para ter algum tipo de controle, né? Um campo que não vai estar aqui no cadastro, mas eu vou mostrar ele aqui, que vai ser um ID para cada tarefa aqui, que eu vou gerar depois um número incremental para ele. Então, voltando aqui, eu vou criar um new field, eu vou chamar de id, e vai ser do tipo integer, do tipo data também. Ok. Clicar e arrastar ele aqui para cima, só para ele ser o primeiro da tabela. Beleza. Já temos a estrutura da nossa tabela de memória criada. Então, o que eu vou fazer agora? A primeira coisa que eu tenho que garantir é que a minha tabela de memória esteja criada quando preparada para a gente usar quando eu vou entrar na tela aqui. Então, no onShow do meu formulário, seleciono o formulário, vou vir em eventos aqui, vou vir aqui em onShow. Antes de entrar em modo consulta, vou dar um Enter aqui. E agora o que eu vou fazer? Eu vou acessar o meu Data Module para depois acessar a minha main tarefas aqui.
para poder acessar ela e os campos dela. Então como é que eu faço isso? Eu vou ter que dar um Alt F11. Dei Alt F11 aqui para ele fazer uso da minha unit do data module principal, que é o meu DTM principal. É esse cara aqui. Então, seleciono ele, dou um OK. Beleza, já fiz a uses dele. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que o meu DTM principal ponto a main tarefas ponto create dataset. Então eu garanto que aqui a minha estrutura vai estar iniciada aqui. Então, tá apontando erro aqui, mas não tá errado. Então aqui eu inicializei a minha tabela de memória. Beleza. Então o que eu quero fazer aqui? Aqui pro lado da janelinha. Então eu vou precisar de mais uma coisa aqui no meu cadastro. Eu vou criar um type enum aqui, que é um tipo de variável que contém algumas opções dentro dela para eu escolher. Que eu vou criar para definir a operação, para eu saber a operação que eu tô fazendo aqui, para depois trabalhar aqui com a edição ou inserção dos dados na minha tabela de memória. Então vou dar um F12 aqui, vou subir aqui até antes desse type aqui. O que eu vou fazer? Eu vou criar um type enum aqui, um type que eu vou chamar de operação. E aí eu coloco igual e entre parênteses os possíveis valores que ele pode ter aqui. Então, o que vai ser? As minhas operações aqui de inserção e de edição. Tá? Então eu vou ter aqui no teu operação um OP incluir e um OP editar. Então aqui a gente pode criar um type, né? A gente pode ter vários types aqui, né? Isso aqui é muito útil, esse tipo de variável para nós. Então o meu teu operação que vai ser, a gente coloca também uma abreviaçãozinha aqui nas opções, né? Até para distinguir ela de outros types, né? Então coloquei aqui o OP de operação, incluir e OP editar. Beleza. O que eu preciso agora? Eu preciso, aqui no meu formulário, eu preciso ter uma variável do tipo desse cara aqui que eu acabei de criar. Observem que aqui eu criei um tipo de variável e não uma variável em si. Então agora eu criei um tipo de variável e agora eu vou criar uma variável. Então vou vir aqui no meu escopo private mesmo aqui. Vou criar uma f de field aqui. A gente trabalha com essa nomenclatura de fields para a classe do fields privados. F operação. Ele é do tipo T operação. Beleza. Só tem que ser primeiro com meus métodos aqui. Prontinho. Agora sim eu tenho uma variável do tipo T operação. Se eu der um Ctrl clique nela aqui, ele vem para cá no meu type que eu criei. Beleza, então primeira coisa, vamos já usar aqui esse type. Então o que vai acontecer aqui? Eu quero que quando o usuário clicar no botão incluir, o meu cadastro esteja em modo de inclusão. Então eu vou dizer que meu F operação recebe OP incluir. E quando ele estiver em modo de edição, eu quero que ele esteja como editar. E aí onde é que vai ser a nossa edição? Vai ser aqui no duplo clique do meu grid de tarefas aqui. Então seleciono ele,
dou um double clique, dou 2 cliques aqui. Olha, já tinha essa flag aqui de modo de cadastro. Aí aqui, antes do modo cadastro, eu vou dizer que o meu F operação, ele recebe OP editar. Prontinho. Então aqui eu já sei, a minha aplicação já está sabendo quando ele vai estar em modo de inclusão e modo de edição. Então o que vamos fazer agora? Agora a gente vai criar um método para inicializar aqui esses campos, para garantir que quando eu clique no incluir, eu esteja com todos os valores aqui, o campo sem sujeira de cadastros anteriores, né? E uma data padrão e a situação default aqui também, um tempo estimado default. Então vou criar uma procedure para isso. Vou dar um F12 aqui. Vou subir aqui. E aqui abaixo da procedure modo cadastro, eu vou criar uma procedure limpar campos. Ponto e vírgula, Shift, Ctrl C. O que eu vou fazer nessa procedure? Primeira coisa, setar uma data default aqui para o nosso componente de data. Então, o meu componente de data se chama CLP data. Então, o CLP data .date vai receber uma variável aqui now, que é uma function que devolve a data atual baseada no nosso relógio aqui do Windows. Então, aqui eu vou garantir sempre que aquele campo vai estar preenchido com o valor default da data atual aqui. Então, simplesmente só colocar now aqui que ele vai colocar essa data para nós aqui. Beleza. O próximo é esse cara aqui, o situação. Eu vou definir sempre por default que ele vai estar como pendente. Então, eu vou definir o item index desse cara aqui como 0, que é o índice desse cara aqui. Então, o rdg situação.itemIndex vai receber 0. Eu sei que é o meu pendente. O componente de tempo estimado, esse cara aqui, o tmp tempo estimado. O tmp tempo estimado .time. Aqui eu vou setar um tempo definido por mim aqui. E como ele trabalha com intervalos aqui de tempo, né, diferente de setar uma data aqui, eu vou dizer que ele sai por default 1 hora de tempo estimado para a tarefa. Então, o que eu vou fazer aqui? Se eu colocar simplesmente, eu não posso colocar aqui uma data aqui como string, por exemplo, e passar direto para cá, porque ele está esperando um tipo time. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um format datetime e aí vou passar para ele. Aliás, peraí que eu me confundi. Na verdade, eu quero passar aqui simplesmente uma string convertendo para time. str to time. E aí, o que eu vou passar aqui? Simplesmente um intervalo de horas aqui, 1 hora. Então, aqui, ó. Eu não posso passar uma string pura para esse campo aqui. Eu tenho que converter ela num tempo para passar para cá. Então, eu estou dizendo que eu estou convertendo essa string, que é 1 hora, para tempo. Textinho aqui para tempo. E ele vai entender aqui bonitinho para nós. E, por último, eu quero limpar aqui o campo de descrição. O MMO descrição.lines.clear.
Beleza. O que eu vou fazer agora? Aqui, 2 cliques no botão novo, ali no botão incluir. Então, antes de chamar o modo cadastro, eu vou dizer que ele vai limpar campos. Prontinho. Vamos testar aí o nosso limpar campos. Vou dar um F9 aqui. Aqui nossa aplicação. Vou dar um novo aqui. Ó, setou para nós a data atual. Aí vou colocar um texto, vou mudar a data aqui do componente, vou trocar para cá, vou trocar o tempo aqui também, beleza? E agora se eu sair daqui e voltar de novo, ele inicializa bonitinho para nós aqui, é o que a gente quer. Então, beleza, o nosso limpa campos está funcionando. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar o meu método de salvamento aqui dos meus dados na tabela de memória. Então agora a gente volta para aquela questão do CRUD. O que eu vou fazer aqui? Lembra do nosso F operação? Eu vou fazer um case nele. Case F operação. Quando eu dou Enter aqui, ele já dá o code complete para nós. Ele já pega para nós as opções que tem no nosso type enum ali, os valores possíveis. Já preenche no case aqui para nós. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que preparar a nossa tabela de memória para receber os dados dos campos. Então o que eu quero fazer aqui? Se a operação for de inclusão, se for op incluir, eu vou dizer que o meu DTM principal ponto a minha main tarefas ponto insert, ou seja, eu estou dizendo que ela está preparada em modo de inserção. Agora, se estiver em editar, eu vou dizer que a minha main table está em modo de edição, ou seja, ponto edit. Beleza? Feito isso, né? Então, temos uma operação. E agora o que eu preciso fazer? Eu preciso dizer para minha tabela de memória que ela vai receber esses campos do cadastro aqui quando ele clicar no salvar. Então o que eu vou fazer? Ele clicou no salvar, eu vou acessar agora os campos da minha main table. Então, DTM principal ponto main tarefas. Se eu der um Ctrl espaço aqui, lembra dos campos que a gente criou? Estão todos aqui, ó. O data, o situação, o tempo estimado, a descrição e o ID. Então, o ID a gente vai trabalhar com ele depois. Então, de uma forma diferente. Então, aqui eu só vou pegar os campos do cadastro. Então, o primeiro campo é o data. Então, eu tenho que dizer que o meu campo data ponto. Eu posso trabalhar aqui tanto com a propriedade value, que ela é um tipo variant, que aceita diversos tipos, como eu também posso forçar direto a receber o valor no type do campo aqui, por exemplo, que é o as datetime. Já estou garantindo aqui que esse valor vai ser um datetime que ele está recebendo. Então, 2 pontos igual, quem que eu quero receber? O valor que está aqui no meu campo de data, que vai ser o meu CLP. Vem aqui, CLP data ponto date. Beleza? E que é o próximo campo aqui nosso. DTM principal ponto main tarefas situação. O que ele é? Ele é um
integer, ele vai receber o meu rdg situação.itemIndex. Então aqui ficou bem fácil de trabalhar com esse campo, porque eu já vou guardar direto o valor do index setado aqui, nesse carinha aqui. Próximo campo, o meu campo de time. DTM principal, ponto main, tarefas, tempo estimado. Ponto as. Eu não tenho um as time, então ele trabalha com date time. 2 pontos igual. TMP, tempo estimado, ponto time. E por último, o meu DTM principal, ponto main tarefas, descrição, ponto as string, 2 pontos igual ao meu mesmo descrição, ponto text. Shift F9, beleza, buildou, tá me dando esses avisos aqui, mas tá certo aqui a nossa programação. Não sei porque que ele está implicando aqui com nós, mas vamos lá. Então, o que eu já tenho aqui? O usuário clica no salvar, a gente reconhece aqui a operação que ele escolheu lá, se foi um duplo clique para editar ou se foi clicado no botão novo ali para incluir. Esse aqui, botãozinho verde. Depois que isso aqui preparou a tabela para inserção ou edição, eu estou colocando os valores dos campos do meu cadastro nas colunas da minha tabela de memória. E por último, eu tenho que dizer que eu estou gravando esses dados na tabela de memória. Então eu faço isso através do método post da tabela de memória. Então, DTM principal.maintarefas.post. Nesse momento aqui, ele gravou os dados em memória para nós. Ele confirmou ali na nossa main table. Então, beleza. O que falta aqui? Agora, já temos em teoria funcionando aqui. O que eu preciso fazer? Eu preciso ligar o meu grid, que é onde eu vou mostrar os dados, com a minha main table ali. Como é que eu faço isso? Eu faço essa ligação através de um componente chamado data source. Vou dar um Ctrl P, vou escolher aqui o data source, esse carinha aqui, vou clicar nele, vou vir em properties aqui no Object Inspector. No nome dele eu vou dizer que ele é o DTS tarefas. E observem que ele tem uma propriedade dataset. A nossa tabela de memória, ela é um dataset. O dataset é uma fonte de dados. Pode ser também uma query, pode ser um outro tipo de dataset, mas no nosso caso aqui uma tabela de memória aqui que a gente está usando. Então, o dataset aqui, observa que ele já apareceu aqui para nós. DTM principal, nossa main tarefas. Selecionei ela. Beleza. Então eu já tenho o meu data source aqui, que é o meu meio de campo entre uma fonte de dados, né, e uma parte visual aqui. Então agora o que eu preciso fazer é selecionar o meu grid. Observem que o meu grid aqui, o GRD tarefas, se vier aqui em Properties no Object Inspector, ele tem uma propriedade chamada data source. Se eu clicar aqui, vai aparecer o meu DTS tarefas, que é o meu data source, vou selecionar ele. Beleza. Então aqui nesse momento, eu já tenho a ligação entre a minha tabela de memória e o meu grid aqui através do meu data source DTS tarefas. Agora eu posso dar 2 cliques aqui no meu dbgrid e posso vir aqui, botão direito nessa janelinha que abriu, e dar um add all fields. Observem o que ele fez, olha que legal. Ele pegou todos os campos da minha tabela de memória e mostrou aqui no meu grid. Então, deixa eu só aumentar aqui. E pessoal,
fazer uma coisa, vou diminuir aqui. Seleciona esse memo descrição aqui. A gente vai ancorar ele aqui para ele aumentar junto com o formulário aqui, ó. Para dar um efeito mais bonitinho. Então seleciona ele. Vem na propriedade Anchors. E marca esse carinha aqui também, AK-Right. Quer dizer que eu estou colocando uma âncora aqui na direita. Então observa agora. Ele vai acompanhar aqui o formulário. Então vou aumentar aqui um pouco. Vou vir aqui no meu dbGrid de novo. Vou aumentar o meu dbGrid. Beleza. Vou aumentar esse cara. Observem aqui o seguinte. Que eu não quero mostrar a descrição aqui no grid. Eu quero mostrar assim nesse campo aqui. Então vou dar 2 cliques aqui no meu grid. Vou apagar aqui o campo descrição. Beleza, vou diminuir aqui de novo um pouco. Aumentar aqui a coluna. Clica e arrasta aqui. A gente pode aumentar o tamanho das colunas tanto clicando e arrastando aqui, quanto por aqui. Também, se eu chegar aqui no tempo estimado, seleciono ele aqui, vou na Properties da Object Inspector e vou em Width, aqui que é a largura, posso colocar aqui 150, ele vai aumentar um pouquinho. Se eu botar 90 vai diminuir, deixa 150 aqui. Eu vou aumentar mais um pouquinho o meu grid aqui. Eu vou aumentar a situação aqui, porque depois eu vou colocar ele como texto aqui, a palavra pendente ou realizada aqui. Eu vou aumentar um pouquinho aqui para 120. O data eu vou deixar assim. Tempo estimado já está um tamanho bom. E o ID aqui eu vou diminuir um pouco. Beleza. Então, vamos ver aqui se já está funcionando a nossa parte aqui de salvar os dados na tabela de memória. Então, Shift F9. Coloquei um breakpoint aqui no case para a gente ver se ele vai reconhecer as operações conforme a gente estiver clicando. Vou dar no F9, compilou, é um bom sinal. Vou clicar aqui em novo. Vou selecionar um dia aqui, 29, vou deixar aqui como pendente. Vou deixar uma hora aqui. Vou colocar nossa primeira tarefinha. E vou dar um salvar. Beleza? Ó, reconheceu que o F operação está em OP incluir. Aliás, ele está como default incluir porque é o primeiro valor que ele pegou do campo ali. Mas agora ele vai passar por aqui. Aliás, perdão. Aqui tá certo, ele já passou, é que eu pulei uma etapa aqui, ó. Quando eu cliquei aqui em novo, o F operação recebeu OP incluir. Beleza? Então voltamos para cá. Então agora o que vai acontecer? Ele reconheceu que era incluir, então ele botou a nossa tarefa, a nossa main tarefas como modo de inserção, e agora ela está preparada para receber os valores dos campos. Então, continuando aqui, F8. Ó, o asDateTime aqui recebeu a minha data que eu setei lá, que era 29 de novembro de 2024. O situação vai receber o 0 aqui, ele tá me dando isso aqui, mas ó, recebeu o 0. O tempo estimado vai receber, ó, ele recebeu a 1 hora ali que eu coloquei, e esse cara aqui recebeu nossa primeira tarefinha, que era o texto. E por último faz o post, ele confirmou os dados e vai devolver aqui para modo consulta o nosso cadastro. Vou tirar o breakpoint aqui, vou dar um play aqui. E olha aqui, aqui é o nosso primeiro registro gravado. Lembrando que o ID eu ainda não programei ele, então ele não está aqui. Então ele vai ficar em branco mesmo. Vou clicar de novo no botão aqui de inclusão. Vou incluir mais uma tarefinha aqui. Vou chamar de jogar futebol. Vou dizer que já está realizada, vou dizer que durou 2 horas e vou salvar. Então, beleza, está salvando nossos dados aqui. Então, para a nossa preparação aqui da nossa tabela já está ok.
Então, para não ficar muito extensa essa aula, eu vou parar essa aula por aqui. E aí na próxima aula a gente faz o método de exclusão, faz mostrar aqui o texto da descrição da tarefa aqui nesse campo. E aí a gente faz mais alguns detalhes que está faltando ali. Que, por exemplo, vai ser quando ele clicar aqui nesse botão de fechar a aplicação, fazer uma pergunta de confirmação para ele se ele deseja realmente sair da aplicação. Fazer uma pergunta de confirmação de exclusão também aqui na hora que a gente fizer a exclusão. Então tem alguns detalhezinhos aí faltando. E mais a parte aqui do ID. Então, nessa aula de hoje é isso aí. Então, aprendemos a criar nossa estrutura usando a FD Main Table do FireDAC, que é uma tabela de memória. Já vimos o método de inserção aqui. E na próxima aula também vou fazer o método de... Bom, vou fazer agora nessa aula aqui. Eu vou deixar... Vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer rapidinho aqui o método de edição e o método de exclusão aqui. Deixar eles prontos para a gente depois ir aperfeiçoando aqui no nosso cadastro na próxima aula. Então vamos lá. Quando ele der 2 cliques nesse cara aqui, ó, o que ele vai fazer? Aliás, aqui já está pronto. Na verdade, a gente já deixou pronto. Aqui eu posso alterar o jogar futebol para jogar futebol e basquete. E aí, quando ele... Vou colocar o breakpoint aqui. E quando ele der o salvar, o que vai estar agora o F operação? Editar. Então, vai passar aqui e vai colocar em modo de edição. Vai receber de novo os valores dos campos do cadastro para atualizar o nosso registro na tabela de memória. Vai dar o post, vai jogar em modo consulta. Vou dar um play aqui. E aí, se eu vier aqui de novo no nosso cadastrinho, ele vai mostrar aqui o futebol e basquete. Tem só um probleminha aqui. Faltou a gente programar esse cara aqui, ó. Na hora que ele dá o editar, eu tenho que dizer que o que acontece? Eu estou fazendo a engenharia reversa aqui desse cara. Quando eu dou o editar ali, que eu dou 2 cliques, eu tenho que jogar os valores dos campos que estão na minha tabela de memória, no registro selecionado, para cá, para esses campos. Aí ele, a partir deles, vai fazer a alteração que ele quer e daí vai salvar. Então, como é que eu faço isso? Fazendo o contrário do que eu fiz aqui no salvar desse cara aqui. Então, seleciona aqui o grid, dá um duplo clique aqui, vai cair aqui no GRD tarefas, double clique. Abaixo do F operação, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que o meu componente de data, né, que é o CLP data.date, vai receber de quem? Lá da minha main table. Então, DTM principal ponto em tarefas data ponto as date time. Aí o RDG situação ponto item index vai receber o meu DTM principal ponto main tarefas situação ponto as integer. Mais um enter aqui. Aí quebrar aqui para vocês enxergarem melhor. O meu TMP tempo estimado ponto time vai receber o meu DTM principal ponto main tarefas tempo estimado as time. E por último, o meu
MMO. Descrição. Text vai receber do DTM principal, main tarefas, descrição, ponto as string. E então, lembrando que aqui termina a linha quando tá o ponto e vírgula, então essa quebra de linha aqui não significa que isso aqui é duas linhas, isso aqui significa que é tudo a mesma linha, porque termina aqui. Beleza. Então, dá um Shift F9 para buildar. Dá um save all aqui. Vou dar um F9. Lembrando que a gente está trabalhando em memória, então a nossa tabela, toda vez que a gente inicia o programa, ela inicia do zero. Cadastrar aqui uma tarefa. Jogar futebol. Salvar. E ir para a faculdade. 4 horas. Salvar. Beleza. Agora o que eu quero? Vou pegar e vou editar esse carinha aqui. Então, vou dar 2 cliques nele. Esse carinha aqui é o do futebol. Eu vou dizer que eu vou jogar futebol com os amigos. Vou trocar aqui para 2 horas. Salvar. Beleza, trocou aqui para 2 horas. Se eu der 2 cliques aqui, já mostrou aqui com os dados alterados bonitinho. Então, galera, para a aula de hoje são essas operações aqui de inserção, edição. E aqui eu vou deixar pronto o delete, só a parte de exclusão e não a parte da pergunta. Depois, na outra aula, a gente trabalha melhor aqui. A gente vai refinar o nosso cadastro. Então, para finalizar a aula aqui, como é que a gente faz para deletar? 2 cliques aqui na lixeirinha. Eu vou dizer que a minha main table em tarefas ponto delete. Shift F9 e vamos lá. Cadastrar uma tarefa aqui. Teste 2. Beleza. E aí eu vou pegar aqui e vou excluir aqui esse cara do dia 29. Se eu der um clique aqui no botão, prontinho. Se eu quisesse excluir essa outra aqui também, aí tá deletado nossos dados da tabela. Então, para essa aula, vamos parar por aqui. Já vimos bastante coisa. E aí na próxima aula a gente vai fazer um refinamento aqui no nosso cadastro e fazer algumas tratativas aqui. E fazer o controle aqui do ID também. Então por hoje é isso. Pratiquem. Assistam a aula mais de uma vez aí se acharem necessário. Se tiverem dúvidas, por favor, é só perguntar aí no canal, aqui nos comentários. Qualquer feedback aí que queiram me dar também é muito bem-vindo. Divulguem aí as aulas para seus amigos, suas amigas. E bora aprender aí que tem muita coisa legal aí. E a carreira de programador a gente vai evoluindo de pouquinho mesmo, né? É praticar, ir assimilando, estudando e se desafiando cada vez mais. Então, pratiquem que a evolução vem com certeza aí. Um abraço e até a próxima aula. Valeu!